Essa terra na catedral, o importante é saber quem tá de boa e quem não deixa ela se desenvolver. O importante é saber dos problemas de verdade, o que é bom e o que é ruim atrapalha a cidade. O importante é o impacto no seu dia a dia. Na criança, no bebê, na vovó e na titia. O importante é saber além daquilo que é banal. E tem que ir pra isso acompanhar uma coluna semanal. O importante é o que se esconde, quem toca e quem alinha. E se você quer saber quem que é nas entrelinhas. Uma boa tarde a todos. Entrega isso daqui para a Franciele para mim. A continuidade do nosso simpósio conservador, este módulo, a Paris Rogério vai, né? Bom, então, retomando a nossa fala, primeiramente, muito boa tarde a todos que nos visitam neste dia. Como eu dizia anteriormente, é um prazer, uma honra para o Partido Liberal poder retomar as nossas atividades do nosso simpósio, que foram suspensas, né? Em virtude das chuvas, nós teríamos este módulo, então, logo na primeira semana de maio, e em razão das excessivas chuvas que tivemos, né? Tivemos que paralisar todas as atividades e entendemos que este era o melhor caminho, principalmente em respeito à população não só de Itaara, que graças a Deus não sofreu tanto com os eventos climáticos, mas com os nossos irmãos gaúchos, que foram bastante afetados. Então, em respeito, nada poderia se sobrepor à crise que nós vivíamos, a crise pessoal, humanitária, patrimonial, perdas de vidas, daquilo que nós vivenciamos. Então, para nós é uma honra poder retomar este evento, este nosso simpósio conservador. Nós temos hoje duas palestras importantíssimas que eu tenho certeza que nos trarão um aclaramento e nos trarão também muito conhecimento acerca do tema gestão municipal. Nós pediríamos, por gentileza, que os presentes colocassem seus telefones no modo avião, de preferência, para que nós não tivéssemos interrupções durante a palestra. Nós temos conosco no primeiro módulo a senhora Lúcia Madruga. Ela é uma pessoa bastante conhecida na área de gestão de educação no município de Santa Maria, à frente da pasta, salvo engano, por quase uma década, não é, Lúcia? Quase. Quase uma década. Não fosse por outros motivos que a própria Lúcia solicitou a sua saída e por necessidade disso, certamente continuaria à frente de uma pasta exitosa. Santa Maria nos traz bons exemplos, nós que somos vizinhos e muitos de nós que trabalham ou têm parentes em Santa Maria, nós sabemos que a educação em Santa Maria nos últimos anos sofreu uma guinada excelente, em franco crescimento. E isso se deve ao trabalho da Lúcia à frente da pasta da Secretaria da Educação. E nós queremos hoje compartilhar destes conhecimentos. Nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, de bons exemplos e boas práticas em gestão podem auxiliar este município. E nós sempre trabalhamos com a máxima de que é preciso que nós nos capacitemos, já que temos pretensões futuras, e é muito importante que os munícipes também se capacitem, também aprendam aquilo que eles têm o direito de cobrar dos seus gestores e dos seus representantes. Nós acreditamos que somente desta forma nós teremos um efetivo crescimento. Então, neste momento, eu agradeço a presença da Lúcia, vou te chamar carinhosamente de Lúcia pelo primeiro nome. Você está com a palavra, tem total liberdade nesta tarde, Lúcia, escolha o microfone, não temos... Os cabos são um tanto quanto curtos, mas fique à vontade para utilizar esse espaço como melhor lhe convier. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Vou pegar esse daqui, então. Que fica mais perto, né? De repente eu até falo sem, mas eu acho que ele vai gravar, né? O microfone é para gravar? Não?
Ah, já é o que está na lapela, então tá. Eu acho que então eu vou tentar falar sem, daí se ficar ruim, vocês me avisam. Então é um prazer estar aqui hoje, né? Quem me fez o convite e fez a inter-relação, né? Embora eu já tivesse tido um contato com o Paulo quando estava na secretaria, foi meu colega, né, amigo e parceiro de longa jornada já na gestão pública, que é o Falck, né? Um colega com quem eu tenho aprendido muito e a gente sempre troca muito as nossas experiências. Vivemos juntos, né, Falck? Já como ele diz, a gente virou testemunho, porque juntos a gente viveu a condução da pandemia em Santa Maria. Apesar de não ser da área de saúde, não estar na época, fui convidada a participar lá do comitê e a gente viveu o drama de conduzir, né, o processo da pandemia numa cidade como a nossa. Então, é muito gratificante. Eu gosto muito de vir falar para as pessoas e contar as minhas experiências, porque isso é cacuete de professor, né? Fiquei como professora de nível universitário durante 29 anos, mais 2 anos no ensino fundamental, e sou aposentada da UFSM, né? E aí, enquanto eu estava ainda no exercício, eu fui convidada pela gestão, primeira gestão do Jorge, para fazer parte do conjunto de profissionais ali que iriam conduzir o município naquele período. Se vocês me perguntarem por que eu fui convidada, eu até hoje atribuo a meus 2 ex-alunos, né, um casal de ex-alunos, que à época ele era o presidente do PSDB e ela, né, esposa bastante atuante também nesse contexto, e lembraram do meu nome. E resolveram fazer esse convite. Quando eles fizeram o convite, eu não conhecia o prefeito. Então, foi um convite que foi feito pela minha experiência profissional até aquele momento, que era dentro da Universidade Federal, e também tendo participado 4 anos da gestão na Universidade Federal, numa pasta que trabalha o planejamento e o orçamento, e eu ficava encarregada do planejamento e o meu colega do orçamento. Então, a gente fazia uma parceria, né, e trabalhamos juntos ali. Então, essas experiências todas eu trouxe para dentro da pasta da educação quando eu vi. Tem uma coisa que eu acredito muito e que eu acho que é o que vai fazer a diferença no mundo. É a gente conseguir levar para as pessoas que precisam conhecer os conceitos que elas precisam conhecer para começar a fazer qualquer coisa. Quando eu vim para a área da educação, teve vários questionamentos, porque a minha formação a que eu mais utilizei ao longo da minha vida foi a administração. Eu tenho formação em administração e tenho formação também em matemática, licenciatura. Ingressei na universidade pela matemática, trabalhei 2 anos no ensino fundamental e depois eu migrei para o departamento de administração e trabalhei a minha vida toda na área da administração. Então, por esse lado de pensar gestão pública, eu estava me sentindo muito preparada. Porém, por outro lado, né, havia sempre um questionamento de por que uma administradora na pasta da educação. Porque a gente sabe que a gente, ao longo da vida, né, e da história, a gente vai criando ranços, né? E um ranço que existe é esse ranço de pensar, e eu chamo de ranço porque é ranço mesmo, que eu acredito que a administração cabe em tudo na vida. Ela cabe em tudo, desde a hora que a gente levanta, a gente já levanta administrando o nosso dia, né? Seja para ficar o dia inteiro em casa, hoje eu vou ficar em casa sem fazer nada, já planejou o dia, já administrou o dia, né? Então, a nossa vida ela é permeada por esses conceitos. Então, eu me sentia bem à vontade de estar na pasta da educação, ensino, mesmo se tratando do ensino fundamental, e eu não ter tido, ao longo da minha vida, a gestão nesta área como experiência. Fui adquirir essa experiência ali, naquela caminhada. Então, eu ingressei na rede municipal, eu não vou fazer uso da lâmina, eu vou só apresentar para vocês, mas eu vou usar 3
3 figurinhas que tem no começo ali que ajudam a gente a entender o que eu vou relatar. E eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Quando vocês quiserem perguntar, é só perguntar, né? Porque eu vou falando, se não for perguntado, eu vou falando. Então, a rede municipal, hoje, ela está com 85 escolas, lá em Santa Maria, perto de 20 mil estudantes, 1.700 professores, mais 200 servidores contratados, professores contratados, e mais 200 servidores. E esse número de 1.700, hoje, ele já não atende mais a demanda das escolas. A gente está, neste momento, a Secretaria continua um projeto solicitando um aumento de 500 cargos, porque esse número aí é um número de cargos de, sei lá, 15, 20 anos atrás, e não comporta mais o tamanho que a gente tem hoje. Hoje mesmo, pela manhã, tivemos a inauguração de mais uma EMEI, daquelas escolas do programa Pro Infância, que foi bastante conhecido no país, por não ter se concretizado. E a gente tem ouvido em todos os órgãos de controle que Santa Maria é um case de sucesso na concretização desse programa. E a gente pegou esse processo lá em 2017, praticamente destruído, né? Não tinha saída. Então, hoje, esse é o tamanho da rede. Eu só vou pedir para tu passar ali, Paulo, mais uma. Deixa eu ver. Então, falando em educação, como é que a gente organizou a nossa vida na educação lá em Santa Maria? E eu posso falar dos últimos 8 anos, tá? Porque foi a primeira gestão do governo do Jorge, depois a segunda gestão eu estive junto também. Acabei me afastando agora, recentemente. A gente balizou todo o trabalho da educação, logicamente que nas demandas e nos objetivos do Plano Nacional da Educação. Que o Plano Nacional da Educação vigente é até ainda o final deste ano, está em vigor, um plano que foi pensado para 10 anos, de 2014 a 2024. Então, a gente balizou a nossa atuação, o nosso planejamento municipal no Plano Nacional e no Plano Municipal de Educação. Documentos que a Secretaria de Educação tem, e todas as secretarias têm, né? Então, o nosso trabalho ele veio todo muito em cima de planejamento. Apesar das pessoas dizerem assim hoje, é como a gente quer fazer o discurso, né? Tem um discurso que diz assim, vocês perderam 5 creches nesse período. E só construíram 5, porque o projeto inicial eram 10. E a verdade é que a gente não perdeu nenhuma. O que aconteceu? O governo federal mandou dinheiro só para 5. Então, ou o município tirava do bolso para fazer as outras 5, ou não teria, porque não houve nenhuma negociação de ampliação de recursos desde 2017 para cá, para essas creches. Então, o que o município fez? Fez o que estava planejado, e que vinha já planejado anteriormente. Então, a nossa tarefa ali foi muito no planejamento. A gente trabalhou forte no planejamento e procurando atender aquelas exigências legais para a educação. Quais eram as exigências? Aquelas que estavam postas lá no plano nacional e que se reproduziam no nosso plano municipal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nos dias de hoje, gente, não dá mais para entrar dentro de uma prefeitura, e não importa o tamanho dessa prefeitura, não dá mais para entrar dentro de uma secretaria de educação sem trabalhar com planejamento. E este planejamento tem que, no mínimo, a primeira coisa que ele tem que cumprir é a legalidade. Porque assim, eu sempre digo, meu marido está aqui de testemunha, eu vou entrar nesse processo, mas eu não quero sair de lá com o meu CPF estragado, porque eu não tenho nem patrimônio, nem história, nem nada para cobrir qualquer coisa que dê errado.
Então, a nossa caminhada na Secretaria de Educação foi uma caminhada para a profissionalização do ambiente todo, para que a gente pudesse ter condições de executar o planejamento com o orçamento que existia. Então, aí eu vou contar para vocês essa história, daí de lá para cá, né? E vocês, então, vão entendendo como é que se processou. Então, eu sempre faço essa referência, né, a esses documentos, e na sequência, acho que só passa a próxima, tá, Paulo? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da estrutura da Secretaria de Educação hoje. Essa estrutura é a que nós vamos agora oficializar via decreto, porque o decreto existente anteriormente não é esse. Tá? Então, é essa estrutura ali. Ó. Nós dividimos a gestão na Secretaria de Educação em 3 grandes dimensões: administrativo-financeira, pedagógica e gestão de pessoas. Tá? Ela foi organizada e estruturada dessa forma. Cada uma delas tem as suas subdivisões e ela aparece assim, grande, gigante, mas eu vou contar a história para vocês. Nós chegamos lá, tinha 25 funcionários para atuar em toda essa estrutura e hoje nós somos mais de 100. E a gente não dá conta de fazer o que precisa ser feito. Então, é bem importante a gente atentar para o fato de que não é o que tem que fazer porque vai vencer amanhã. Não, é o que precisa fazer. Porque hoje já não tem mais competência para tu ficar no toma lá da cá. Nós temos 85 escolas. Não dá para vir no balcão ali e dizer, olha, eu quero isso, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro. No mínimo, o funcionário que está ali vai se perder. Então, precisa ter uma estrutura de sistema de gestão, por exemplo, informatizado, que dê condições para a gente poder enxergar tudo que precisa acontecer. Né? Então, este processo que a gente organizou ali, que eu acho que foi o que deu a grande condição para que a gente pudesse atingir os objetivos planejados. E só a última lâmina agora para o pessoal ver como é que a gente considera. Então, são 3 grandes dimensões, mas funcionam como uma engrenagem. E qual é a engrenagem que a mais forte de todas, que dá orientação para as outras 2? É o pedagógico, porque nós estamos falando de educação. Então, o que movimenta o dinheiro? Movimenta as propostas pedagógicas que estão... Então, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Precisamos construir as creches que estavam, quando nós recebemos, era um terreno com uma obra destruída, e eram 5, cada uma, eram 7, na verdade, 2 em grande, já em grande parte construída, e as outras quebradas. Como é que faz para construir essas creches? Tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Mas para tirar o dinheiro daquele lugar, tem que estar planejado que vai ser assim. Né? Então, essa engrenagem é que movimenta tudo. Não dá para pensar na figura anterior, que é cada um dentro da sua caixinha, dentro do seu quadradinho, fazendo o que acha que tem que fazer. Não, é primeiro um planejamento bem feito. Esse planejamento bem feito, ele é compartilhado, todo mundo tem que saber que planejamento é esse, e ele tem que balizar a aplicação do recurso. Esse é o caminho. Tá? Acontece de muitas vezes a gente ser atravessado por outras circunstâncias, acontece, nós somos testemunhas disso, pandemia. Agora, a catástrofe que aconteceu agora com as chuvas. O que aconteceu com a pandemia? A Secretaria de Educação não sabia comprar máscara. Teve que comprar máscara, porque a saúde não dava conta de comprar máscara para todas as secretarias do município. Como a educação era uma secretaria que precisava máscara para 2.000 servidores, vocês viram ali, ela precisou aprender a comprar máscaras. Precisou virar totalmente a sua finalidade. A nossa finalidade não é comprar máscara, mas a gente teve que fazer isso no período da pandemia. Se a gente não tivesse um planejamento bem determinado do que precisava ser feito, na finaleira da pandemia a gente não ia saber por que ponta pegar. A gente ia estar totalmente perdido.
porque não teria nenhuma alternativa. E qual é o instrumento, então, que está posto para a ordem pública? É o plano plurianual. Tá? No começo eu até sonhava, o Falco é testemunha disso, eu sonhava que a gente ia ter o plano plurianual e um planejamento estratégico, bonito, pensar. Não, o nosso plano estratégico, o que se mostrou ao longo do tempo, é que o plano estratégico tem que ser o nosso plano plurianual. Porque é o plano plurianual que vai ser acompanhado pela Câmara de Vereadores, por exemplo, para acompanhar a aplicação dos recursos, né? Não adianta ter um outro instrumento, então a gente tem que otimizar a gestão também. A gente cria um instrumento único, e isso a gente fez, então, foi o aprendizado da primeira para a segunda gestão, a gente criou um instrumento único de planejamento, que foi compartilhado por todos na secretaria, e a gente conseguiu, então, fazer a execução do processo a partir desse planejamento. Então, eu coloco assim, ó, é uma estrutura de pessoas e de equipamentos e condições, que é um ponto essencial, isso é essencial, e vou contar a história para vocês que eu conto sempre. Eu cheguei na Secretaria de Educação, eu recebi um espaço, que na época era ali na antiga SUCV, que eu acho que muitos que são de Santa Maria ou transitam por lá podem conhecer, bem na praça, um prédio antigo, que continha a nossa estrutura do momento, que eram 25 pessoas, mais as caixas que tinham sido retiradas do prédio anterior, que a gente tinha que retirar os documentos dali para montar a Secretaria de Educação. Quando nós chegamos para trabalhar no dia 2 de janeiro de 2017, dessas 25 pessoas, mais ou menos umas 10 choravam, porque elas tinham a informação de que a nova secretária ia mandar todo mundo embora da secretaria e não ia trabalhar com ninguém que estivesse lá, porque não era do partido que ganhou a eleição. Aí, um terror, né? Daí eu disse assim, bom, se eu mandar vocês embora, com quem que eu vou trabalhar? Quem é que vem amanhã? Né? Então, começou assim a nossa conversa. E aí, então, eu comecei a me apropriar de tudo, né? Qual é o orçamento? Na época era 150 milhões o orçamento da secretaria. Hoje ele passa de 270, se eu não me engano, para esse ano, tá? Era 150 milhões. Daí eu perguntei, quem aqui entende de orçamento? Quem é a pessoa, o técnico que vai me ajudar a cuidar desse orçamento de 150 milhões? Aí não tinha uma pessoa preparada para isso. Tinha o gerente setorial. Aí, não, quem lida com orçamento sou eu gerente setorial, eu lido com o orçamento. Tá, então amanhã a gente vai conversar sobre orçamento. Só que na minha sala tinha um armário quebrado. Aí eu pedi, bom, já que você é a gerente setorial, que cuida de toda a estrutura, de tudo isso, eu preciso que conserte aquele armário. Aí quando eu cheguei no outro dia, a pessoa estava com prego e martelo. Ela, um preguinho, um martelinho, pregando a... E aí eu disse assim, meu Deus, onde eu amarrei meu burro? Me bateu um pavor, porque eu disse assim, como é que eu vou lidar com um orçamento de 150 milhões de reais, se não era maldade da pessoa, nem nada, não tinha as pessoas para fazer aquilo. Então, primeiro passo para começar o processo de transformação, precisamos ter as pessoas para fazer acontecer. E aí, na área pública, vocês sabem que isso não é fácil, porque depende do concurso, depende disso, depende daquilo, depende de mil coisas. Mas o que a gente fez? A gente buscou uma gestora de RH, que hoje ela está, inclusive, na Secretaria de Gestão, que é uma pessoa, assim, muito comprometida com tudo. E ela veio e eu disse para ela, nós temos um desafio, a gente precisa profissionalizar essa nossa gestão. O que acontecia na Secretaria de Educação? E isso não é Santa Maria, tá, gente? Estou falando do Brasil. Quem que resolve tudo numa Secretaria de Educação? É o professor. Então, assim, eu tinha 2 agentes administrativos, para não dizer que 2, 3,
uma CC e o resto todos eram professores, que estavam desviados das suas funções para estarem na Secretaria de Educação resolvendo. E isto é comum no Brasil inteiro, gente. No Brasil inteiro, o que acontece? A prefeitura acha mais fácil, ao invés de correr atrás da profissionalização, tirar o professor da sala de aula e botar ele ali na secretaria para ele resolver o problema. E, na verdade, não é por aí. Não é por aí, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa garantir a continuidade daquele setor. E qual é o agravante de tudo isso? O agravante de tudo isso é que o professor é convidado pelo secretário que está ali, que é considerado o secretário daquele governo, que é daquele partido, e quando aquele secretário sai, sai todo mundo, tá? E a Secretaria da Educação faz o quê daí? Então, o que a gente fez dentro do nosso planejamento? Primeira coisa era profissionalização. Então, a gente buscou, e junto com essa gestora da RH, a gente buscou a profissionalização. Isto implicava criar um quadro de agentes administrativos para dentro da secretaria. Por quê? Porque o agente administrativo é um técnico, ele está ali para fazer o trabalho, e independe se o prefeito é do partido A, do B, do C, do D, ele vai continuar ali fazendo o trabalho dele. Então, a nossa caminhada foi essa, o agente administrativo, e nós contratamos um contador. Primeiro contador contratado pela Secretaria de Educação do município de Santa Maria foi na nossa gestão em 2018. E eu arrisco a dizer que talvez não tenha no Estado contadores dentro das secretarias de educação. Não fiz essa pesquisa, mas me arrisco a dizer. Porque toda vez que a gente fala que tem um contador, as pessoas... E hoje, a demanda de hoje não é mais um contador, a demanda de hoje terá que ser uma equipe, um setor, que trabalhe a contabilidade, não pode ser uma pessoa só. Né? E aí a gente começou, então, a qualificar. No setor de transportes, a gente tem mais de 40 rotas de transporte do campo, das escolas do campo, mais as rotas de transporte da cidade, que são das necessidades especiais. No setor de transporte, tinha uma funcionária com um estagiário para fazer as 40 rotas. Então, bom, isso aqui, né, não dá. Então, precisamos qualificar. Hoje ela tem 2 funcionários e 2 estagiários e uma coordenadora. O setor da merenda tinha 2 merendeiras. Tá? Hoje não chegamos ainda no setor da merenda, mas a gente tem mais o merendeiro e mais a pessoa administrativa. O setor de gestão de pessoas, para lidar com aquelas 2.000 pessoas ali, tinha 4 pessoas. Então, hoje nós temos ali, se eu não me engano, são 11 ou 12 que estão ali naquele setor. E o setor pedagógico, na época, tinha umas 10 pessoas, hoje tem mais de 20. O programa de atendimento especializado aos estudantes também. O núcleo de tecnologias também. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, foi qualificar. Quando qualificou, a gente começou a enxergar o orçamento. E aí, o que a gente começou a fazer? Trabalhar o orçamento com todo mundo. Todo mundo tinha que entender de orçamento. Porque o professor do pedagógico, que faz um pedido, vamos comprar, agora a gente vai fazer uma compra, como a gente fez, comprou mobiliário para todas as escolas. Nós trocamos o mobiliário de todas as escolas do município. Todas as escolas do município de Santa Maria tiveram mobiliário trocado nesse período. Tá? Sim, vamos fazer a compra do mobiliário. Mas isso não é pedagógico. É claro que é, porque uma criança numa sala de aula bonitinha, com uma classe adequada, ela vai aprender que ela tem que cuidar, ela vai aprender, né, que aquilo ali é para o bem dela, ela vai se sentir melhor, ela vai aprender mais. Então, fomos fazendo todas essa caminhada dessas demandas. Criamos, por exemplo, para os professores. A gente criou o dia da parada de formação dos professores. Todos os meses, esses 2.000 servidores param um dia, todos os servidores, a escola fecha,
O pai já sabe que isso vai acontecer porque está alinhado com o calendário escolar e nós fazemos a formação em serviço para todas essas pessoas, incluindo os terceirizados. Então, o agente administrativo, o merendeiro... outra coisa, quadro de pessoal. Nós tínhamos 80 escolas e 45 merendeiros. O que acontecia? Eu chegava na escola, tem uma prof que eu lembro até hoje dela, uma diretora, que ela dizia assim, prof, peraí que eu vou tirar minha roupa de merendeiro para poder lhe receber. Né? Isso é uma coisa... Era assim, o que tu fazia? Quem gritava mais e chorava mais, tu botava o merendeiro lá. Aí começa o processo de, assim, de inovação e de ter um planejamento. O que a gente quer? Qualidade da educação? Como é que qualidade da educação vai se dar com o diretor fazendo merenda e limpando banheiro? Não, o diretor é um ser extraterrestre que não pode fazer isso? Não, mas ele é o diretor da escola. Como é que eu vou dar essa condição para ele, de que ele tenha que, hora fazer merenda, hora ir para o banheiro, limpar o banheiro, porque não tem... Além do que, eu penso que isso acaba mostrando para o aluno, que é aquele que recebe o trabalho do diretor, que se o local onde ele está inserido é uma completa bagunça, é desorganizado e desestruturado, o que é que vai fomentar ele a ser um aluno interessado e organizado? Nada, exatamente. Então, a nossa caminhada nessa coisa da gestão de pessoas, ela foi ali na secretaria, a gente qualificou o quadro e a gente ampliou o quadro das escolas. Então, ampliamos o quadro de merendeiros, ampliamos o quadro de servidores de serviços gerais, e isso implica o quê? Deixar de fazer outra coisa para fazer isso. Porque o orçamento, aí a gente usa aquela metáfora do cobertor, né? O orçamento é um cobertor. Se eu puxar aqui, eu vou esfriar a pé de alguém lá. Mas se está planejado, eu sei, eu tenho uma diretriz que me diz, olha, agora nós vamos fazer isso. Tanto é que eu digo que agora o município de Santa Maria, apesar das nossas escolas ainda terem muitos problemas de infraestrutura, porque são prédios antigos, construídos no puxadinho, a maior parte deles, nós não podemos mais ficar nessa conversa. Por quê? Porque a gente já sabe como compra, como vende, a gente já sabe tudo. A gente já sabe onde está o dinheiro, a gente já aprendeu, a gente já qualificou, a gente já tem o quadro adequado. Agora é cuidar da aprendizagem do estudante. Então, sim, senhora. Qual foi o relacionamento, a diretriz que o prefeito deu autonomia total para que a educação fizesse isso? Boa pergunta. Total. Total. Qual foi a relação entre o setor do prefeito, o setor financeiro, porque influencia, porque nós aqui tivemos problema, a Secretaria da Educação fazia uma coisa, o financeiro não respondia na hora certa, e aí tinha um problema. Quero te dizer assim, isso ainda acontece, lá acontece, muitas vezes acontece, mas qual foi o grande ganho que nós tivemos? O prefeito entregou o orçamento e me disse, é tu que decide. Eu não vou, porque eu não entendo do processo, eu tenho uma equipe que entende do processo e eu não vou ficar atravessando essa equipe. É claro que acontece exatamente o que você está falando. Tem horas que tranca no financeiro, tem horas que tranca em alguma burocracia, tem horas que o próprio prefeito pensa, mas eu queria que aquele projeto tivesse uma prioridade diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a questão dos uniformes, que hoje é uma realidade na rede. Né? Foi um projeto que a gente começou lá em 17, as pessoas pensam que a gente começou agora. A gente começou em 17. Daí, ele não se conseguiu executar durante esse período, por várias razões, mas ele estava na diretriz. Né? Então, a grande vantagem que a gente teve é que a educação ela tem assim, a educação ela tem recurso lacrado. Tá? Então, assim, não tem por que ficar na mão do prefeito. Porque ele não vai poder fazer nada com aquilo que não seja para a educação, a não ser que ele queira colocar o CPF dele na reta. Aí ele vai fazer a revelia. Né?
Mas se ele não quiser, a questão é, o orçamento é lacrado, e a gente trabalha todos, por isso, profissionalizar, porque Deus o livre sair da rubrica. Por exemplo, as creches, o pessoal dizia, por que não pega o dinheiro das creches para fazer outra coisa? Vou contar a história para vocês. A gente tinha dinheiro na conta para fazer um prédio numa tecnologia inovadora, que não funcionou no Brasil inteiro. Então, a Ângela estava lá no começo comigo. Tinha um monte de rolo naquilo ali, né? Mas, enfim, o dinheiro que o município tinha era para isso. Eu não podia simplesmente chegar lá, na época era a Ângela, nossa secretária, e dizer, Ângela, vamos fazer um projeto de uma tecnologia diferente de construção, vamos pegar aquele dinheiro e vamos fazer. Não pode. A gente precisa ter as autorizações. Então, o que a gente fez? A gente foi para o FNDE, a gente fez as autorizações. Agora, para isso acontecer, a gente trabalhou com o Ministério Público da Educação, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Patrimônio. Foram inúmeras reuniões para a gente criar um modelo. Hoje, inclusive, é a própria promotora da educação que me diz que Santa Maria é um caso de sucesso que merecia ser difundido pelo Brasil, porque ela acompanha mais de 30 municípios aqui da região e ela sabe disso. Então, assim, é um processo que precisa ter autonomia para o secretário, mas aí o prefeito tinha uma segurança na minha condução do processo pela minha formação. Como é que a gente garante agora para um secretário que chega que não tem a minha formação? Garante no profissionalismo da equipe que está lá. Tanto é que a próxima secretária, a secretária que estava substituindo, ela é pedagoga, ela esteve comigo durante todo o período e ela aprendeu tudo isso ao longo desse tempo. E agora ela está respaldada em quem? Na equipe técnica que sabe o que tem que fazer. Se a gente não tem a equipe técnica, daí vira essa coisa, que daí o secretário está sempre pedindo bexiga para o prefeito, pedindo bexiga não sei para quem, e a educação não avança. Porque vai dar prioridade lá na obra. Não dá para a educação, né? Dá para a saúde, ou dá para a rua, ou dá para não sei o quê. Agora, se a Secretaria de Educação ela tem clareza e firmeza naquilo que está planejado, e precisa fazer, porque o prefeito é apontado também, se ele não cumprir o plano nacional. Então, a gente tem todos os elementos. Agora, na nossa caminhada foi isso, foi uma estruturação adequada, foi uma profissionalização desse quadro e muita autonomia para fazer o que precisava ser feito, né? E aí a gente foi indo. A profissionalização desse quadro, se ela se refere a esse quadro todo baseado em funcionários concursados. Concursados. No caso da Prefeitura de Santa Maria, são funcionários concursados, tá? Às vezes entra no CC, entra, sai, e acaba não conseguindo fazer essa profissionalização. Isso é uma outra questão, já vou te dar a palavra. Isso é uma outra questão. Eu sempre trabalhei com um mínimo de CCs e os meus CCs trabalharam 8 horas por dia em funções estratégicas na secretaria. O CC lá não é para cumprir. CC tem que entrar junto, é um profissional. Se não é para isso, não venha. Ali a gente trabalhou assim. Hoje, no quadro de 100 e poucos, nós temos 4 CCs. E o meu chefe de gabinete, que eu deixei lá agora, é um CC. Então, para ver a responsabilidade que essa pessoa tem. Lá atrás, quando a senhora começou, o que a senhora fez com os professores que estavam expressando a Secretaria de Educação? Eles retornaram para as salas de aula conforme a vontade deles de atuarem, tá? Não. Tanto é que a gente tem... Porque, assim, aí é uma questão, assim, ó, de gestão, né? Ou tu usa a mão de ferro, ou tu sabe dos procedimentos e tu vai trabalhando com as pessoas. Então, o que a gente fez? A gente fez uma opção. A maior parte dos professores optaram por voltar para a escola e tem uma professora que optou por ficar conosco, que ela está lá até hoje. Mas ela já tem 30 anos na função que ela faz, ela já sabe melhor do que ninguém aquela função, né? Então, isso aí é um trabalho que também precisa ser pensado, né? Que aí é a gestão de pessoas. Podemos falar um pouquinho sobre os uniformes, aí, que em si não é só o uniforme, né? Os uniformes foi uma coisa assim, quando eu assumi, o Jorge me disse assim, eu tenho um sonho de ter uniforme na rede, para os alunos da rede. Era um sonho pessoal dele. E eu pensava assim, meu Deus, mas assim, eu não sabia no primeiro ano.
Eu não sabia, vou falar bem honestamente para vocês. Eu tive um evento que custava 70 mil reais. Eu não sabia que eu tinha 70 mil reais na conta para fazer o evento. Eu fui buscar o recurso em outros cantos, porque eu não sabia. Né? Então, a gente fazia a conta dos uniformes, tu dizia assim, 20 mil crianças, para dar uniforme para todos, é uma licitação de mais de 6 milhões. Então, eu dizia assim, mas acho que isso aí não vai dar, não tem como fazer, né? Mas a gente foi estudando. Então, o que a gente fez? Foi estudando outros municípios, buscando informações, e a gente foi aprendendo a lidar com o nosso orçamento e a lidar dentro do planejamento com a priorização. Então, passa por isso também. Eu tenho lá o planejamento, é uma coisa que eu quero que aconteça, está previsto, mas ele vai ter que entrar numa prioridade em algum momento. Teve um momento que foram as creches, a conclusão das obras. Este ano passado foi o ano que a gente conseguiu pegar os uniformes. Como é que a gente fez os uniformes? Como eu venho da universidade, eu tenho sempre essa ideia de que o município ele tem que se apropriar das universidades e tem que haver uma parceria. Então, eu vi que um município fora de Santa Maria, um município aqui do estado, acho que foi, ele tinha usado uma universidade para fazer o desenho dos uniformes. E aí nós pensamos assim, poxa, nós temos um curso de moda em Santa Maria que é da UFN, que é o único curso de moda do estado. Né? Quem sabe eles não estão com vontade de entrar numa parceria com a prefeitura e a gente fazer. Lá, assim, lá em 2017, tudo era muito parceria. A gente pedia bexiga para todo mundo, né, Falque? Até descobrir que tu tinha orçamento para fazer. O município não é pobre, o município tem recurso e o município precisa usar adequadamente o recurso. Isso é uma realidade e a gente precisa trazer gestão e profissionalismo e planejamento para poder fazer isso acontecer. Então, o que a gente fez com os uniformes? A gente abriu, fomos pesquisar, a gente podia fazer uma contratação direta da UFN. Só que nunca tinha acontecido isso. Então, aí é que vem a questão da burocracia. O senhor me perguntou, mas o prefeito quer, né? E não tem um atravessamento? Tem. Até que aquele setor lá das licitações se convença que é legal, que não vai dar problema, contratar direto uma instituição de ensino, dá o que fazer para todo mundo. Então, às vezes, é por isso que as pessoas dizem, tem burocracia no serviço público, a gente desiste. Não, às vezes a burocracia é necessária para nos garantir o nosso CPF. E a gente tem que ter paciência para lidar com ela e fazer a coisa acontecer com ela. Foi isso com os uniformes, é um bom exemplo. A gente contratou o FN em 2018. Começamos a tratar com a UFM um projeto para que o curso de moda fizesse os uniformes. Daí, como que eles iam fazer? A gente repassaria o recurso para a instituição e eles fariam com os professores deles e com os alunos. Aí, andamos lá 18, 19 até aprender esse negócio, vem pandemia, início de... Né? Projeto parou. Pandemia, projeto parou. Passada a pandemia, 2021, final de 2021, início de 2022, porque a gente tem que lembrar, né? A gente teve pandemia, certo? 20, 21 e 22 a gente não fez nada, a gente só lidou na volta da pandemia. O 22 para poder botar a casa em ordem de volta, né? Aí o que aconteceu? Nós contratamos a UFN, eles fizeram lá na UFN um projeto com alunos e professores, fizeram um concurso interno, os alunos fizeram as modelagens, fizeram pesquisa nas escolas, fizeram uma ampla pesquisa em todas as escolas, com mais de 3 mil pessoas, para saber qual era o uniforme que queriam. Aí eles fizeram o edital, depois que tinham as coleções em mãos, daí fomos para fazer a escolha da modelagem. Daí foi escolhida a modelagem, e aí que nós partimos para a licitação. Que daí foi uma outra dificuldade, porque é uma licitação gigante, é a maior licitação que a prefeitura já fez em número de peças. São mais de 230 mil peças. Porque a gente está entregando 9 peças para cada criança. São 2 calças de inverno, 2
blusinhas de manguinha comprida, duas calcinhas de verão, 2 camisetas e uma jaqueta. Isso é o que eles estão recebendo. Então, aí a grande dificuldade é a gente encontrar uma empresa que assuma isso, né? Uma licitação que foi para mais de 6 milhões, mas não é nem o volume da licitação, porque a merenda dá esse valor, as merendeiras dá esse valor, não, merendeiras não, mas a limpeza eu acho que já chega quase nesse valor e tal, mas a quantidade de peças. Então, a gente criou um mecanismo em que a empresa entrega direto na escola e a escola faz a entrega para as famílias, e agora a gente está criando o que a gente está chamando de lojinha, porque vai ficando assim, um que veio com defeito, o outro. Então, a gente está criando uma lojinha lá na secretaria para que as pessoas possam vir fazer trocas e tudo. Mas o que significa o uniforme? É uma coisa assim indescritível. Quando eu fui em Passo Fundo, o prefeito me disse: professora, a senhora não tem noção do que é. E realmente, ontem eu e a Gisele, as duas doidas, na rua, atacamos uma criança que vinha com o uniforme para falar com a família. Porque a gente fica assim, meu Deus, essa criança é da rede municipal, ele está uniformizado, o uniforme é lindo. Isso dá dignidade, sabe? Então, eu acho que assim, o que move a gente, o que tem que mover, tem que ser isso, a gente querer realmente fazer uma mudança, realmente fazer uma transformação e trabalhar profissionalmente para isso acontecer. Senhora Lúcia, como é que foi trabalhar com as reações dos vícios antigos? A novidade sempre sai da zona de conforto, isso não vai dar certo, não funciona. Como é que a senhora organizou as equipes nas escolas para que essas ideias chegassem a serem efetivadas, porque tem que ter um gestor da escola comprometido com a ideia para poder fazer com que isso aconteça? A gente sofre tudo. Com essa pergunta, como é que foi a aceitação dos professores e dos alunos perante o uniforme? E dos pais, a aceitação nesse mesmo ano. Professores sempre foram a favor do uniforme. Isso. Professores são favoráveis ao uniforme, então não tem essa barreira. Mas o que a gente fez para conquistar os pais, a comunidade, os professores e os diretores? A pesquisa. Quando a UFN foi modelar, ela fez a pesquisa. Para fazer a pesquisa, ela envolveu mais de 3 mil pessoas na pesquisa, e depois a UFN, a proposta que a gente trouxe também as oficinas onde os alunos iam nas escolas, participavam das oficinas, porque daí foi a contrapartida da instituição. É uma instituição de ensino, de um curso de moda. Vamos levar alguma coisa para que os alunos também, né, entendam isso aí como algo bom para eles. E daí foi todo um trabalho feito dentro dessa perspectiva. Eu pergunto porque eu vi uma entrevista do prefeito, Jorge Poçobon, falando sobre a necessidade de ter bolso na parte de cima. Então, foi nessa interação que se conquistou tudo isso com os alunos. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um desfile, tinha mais de 1.000 pessoas assistindo eles no desfile, quando foi modelada a primeira leva dos uniformes. Então, assim, aquilo ali, para eles foi... Claro que tem adolescente que não quer usar. Tem isso. Claro que tem um fator político que a gente está sempre lidando, com aquele diretor que é mais resistente, que agora, se aproximando das eleições, começa a criar uma certa dificuldade, né? Mas aí, o que tem? Nós temos uma equipe na secretaria que trata a questão do uniforme com profissionalismo. E é obrigatório. A lei já diz... e tem isso, é lei municipal, então esse é um aspecto extremamente importante. Tem que aprovar a lei, senão a gente não consegue colocar. E aí, no aprovar a lei, tu também conquista os vereadores de outros partidos, porque daí eles não vão dizer assim, eu vou ser o vereador que vou votar contra uma lei para ter uniforme na rede? Não, né? Então, tem certas coisas que todo esse movimento político é necessário também. Eu aprendi muito a levar cacetada na Câmara de Vereadores. Eu sei o que é. O pessoal... Não é fácil. 6 milhões anuais? Anuais. 6 milhões anuais. E isso está tudo assim,
O que a gente está deixando como as propostas que a gente está cuidando para deixar a lei. Não sei se a gente vai conseguir com tudo, mas a gente está cuidando para deixar a lei. Porque a lei, ela depois obriga, né? Ampara a continuidade. Esse é o grande problema, acho, das prefeituras. É que nem escola estadual, o próprio diretor ele quer trocar tudo. Tudo. Às vezes coisas piores. Para mostrar que aquilo é ele que fez. Tem tudo isso, né? A gente sabe que tem tudo isso. Quanto à troca, eu passei agora numa escola que foi fechada, ali na estrada, na 287, Sim, que passa o pedágio, e ela foi transferida para antes um pouquinho. Sim. A escola estava muito antiga, estava mal localizada. Ela teve problema, porque assim, aquela seca que a gente teve em 2000 e final de 22 ali, nós já tínhamos alguns prédios que eram muito antigos e que tinham problemas antigos de estrutura. Aí aquela seca ali, a explicação mais técnica que a gente teve foi de que o solo ele se modificou e aí o que aconteceu? A escola tinha rachadura, aí aquela foi uma escola que foi condenada, ela foi condenada no dia 17 de fevereiro, quando as aulas iniciaram. Daí a gente teve uma negociação com a comunidade, a gente foi dar aula num espaço coletivo, que era um salão de uma igreja, com 200 crianças, e aí começamos a trabalhar, então, a locação de um espaço ali naquela região, que aquela nova escola é locada. O que aconteceu? O dono daquele espaço ali, quando os professores da escola foram lá e falaram para ele qual era o problema, ele disse, meu Deus do céu, eu amanhã vou começar a reformar aquele prédio lá para vocês poderem alugar. Porque aquele prédio não era para a escola, ele era para uma floricultura. E aí ele simplesmente ele ficou desesperado, né? Porque ele que veio da escola do campo, é um professor ali da universidade, e entrou numa parceria enlouquecida para fazer acontecer. Aí a gente conseguiu, em abril, transferir a escola para ali com o prédio locado. As locações são problemáticas, a gente no início do governo não queria locação, achava que ia construir tudo que precisava, mas não dá tempo, gente, é importante saber. Aí a gente teve que trabalhar com locação, estamos locando aquele espaço ali. Outra escola que ruiu também, na mesma época, a gente usou um espaço do Estado, está usando até agora, e motivou a criação de uma nova metodologia. Nós estamos hoje construindo a primeira escola com a modular em Santa Maria, que vai ser inaugurada agora, dentro de um mês e pouquinho. Foi um prédio que ruiu, aí no mesmo lugar a gente demoliu o prédio e construiu, mas levamos 1 ano estudando essa nova tecnologia. Os nossos engenheiros viajaram daqui até o Rio de Janeiro, visitando. Professora Lúcia, Eu já que falei, acho que já estou no... Então, eu acompanhei, porque trabalho próximo daquela mesma escola, na Tomazete. A Tomazete, lá, Ione Parcianello. E a gente viu o que era Ione Parcianello e o que É hoje, é né? hoje a Ione Parcianello. E a pergunta que eu gostaria de fazer, estando devidamente correto todo o processo dessas escolas, que ela é uma escola modelo, eu acredito, né, que vocês recebem a orientação para que sejam construídas, não tendo nenhuma divergência, nenhum problema, nem uma ilegalidade, nada que paralise. Qual é o tempo médio que o município de Santa Maria leva para efetivamente entregar uma escola naquele padrão? E quantos alunos aquela escola tem capacidade de abrigar? Aquela ali, eu acho que ela abriga uns 200 alunos. Mas assim, essa é uma pergunta extremamente importante, porque ali, eu entrei lá em 2017, tá? Tudo é caminhada de profissionalismo também. O Falque acompanhou o dilema todo desde o início. Assim, a nossa dificuldade de fazer, a Ângela foi testemunha disso, a nossa dificuldade de fazer os projetos das obras saírem. Era esse os projetos. Esse era o entrave que a gente tinha. Porque eu acho que assim, é preciso dar uma arejada em várias áreas. Tá? Uma das áreas que eu acho que precisa dar uma arejada é essa área
porque as demandas, elas são muito grandes. Tu não vai conseguir trabalhar com um quadro de servidores da prefeitura para resolver tudo. Então, é preciso sair dessa condição para entrar numa condição de contratação, de fazer contratação de projetos e as nossas equipes cuidarem da fiscalização. Isso é o que a gente tem conversado muito lá hoje, mas não está implementado ainda, mas a gente já implementou em algumas coisas, mas é uma área que precisa avançar. Mas com todas essas dificuldades, assim, vou dizer a obra, se for só a obra, em 1 ano tu faz. Se for só... Se o projeto entrou para ti, tu fez a licitação e fez a obra, em 1 ano está tudo bonitinho. Só que tu tem que entender que tu está entrando numa licitação. A licitação, a prefeitura não tem controle nenhum sobre ela. Não estou dizendo que ela não tenha os controles para controlar a licitação. Ela não tem por quê? Porque está lá fora. Aí, as pessoas que se candidatam, as empresas que se candidatam, muitas vezes não são idôneas. Então, nós tivemos uma creche que a gente inaugurou, começamos a trabalhar nela em 2017, passaram 4 empresas, e a gente conseguiu, por conta desse processo, direcionar, não é direcionar, é fazer uma licitação, sem licitação, fazer uma contratação, para resolver aquele problema, porque daí o prejuízo acumulado já era muito maior do que tu fazer outra licitação, então houve argumento legal para se fazer isso, e aí em 180 dias ela teve quase pronta. Essa foi uma exceção à regra. Não, na verdade a exceção à regra é quando tu contrata uma empresa do começo ao fim idônea que faz tudo bonitinho, direitinho. Sim, não, isso a gente nunca fez. Eu sempre disse, eu não faço, não ponho meu CPF nisso. Nesta a gente colocou, né, em 2 obras foi só, da educação que a gente fez isso. A gente colocou porque a gente não tinha mais o que fazer. Para ter uma ideia, numa delas, até uma empresa inexistente se apresentou para a licitação. A gente teve que ir atrás e descobrimos que não existia. Então, aí, quando a população fica angustiada, pô, mas leva 4 anos para fazer uma obra. Não é. A obra em si, quando a empresa se compromete, é 180 dias. Ela tem um cronograma que ela tem que cumprir ali, deu. Agora, o antes é que é o problema. O antes é muito difícil. Então, esse antes é que muitas vezes nos causa todos esses transtornos. E, normalmente, na construção civil é difícil, né? Porque as empresas idôneas em construção civil, elas estão fazendo outras coisas, não querem vir para o município fazer obras, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Eu não sei se... A gestão pública, toda ela sofre com isso. O que a gente está querendo agora? Por que a gestão privada não sofre com isso? A gestão privada, ela executa, né? E o trâmite... É outro trâmite. Comprar muito pior. Então, a gente faz um processo de licitação, qualifica, habilita, e aí as empresas se colocam, aí não se verifica o patrimônio, a capacidade técnica, a capacidade econômica. É bem complexo. Realizar isso, receber um projeto, começar a receber e ter o seu lucro. Sim. O lucro faz parte do processo. Né? Ela tem que cumprir para poder receber. E é isso que acontece em toda a gestão pública. É um problema. É isso aí. Mas, enfim, a gente conseguiu vencer. Conseguimos 7 creches, 7 obras de creche, mais a Ione Parcianello, mais a Casa da Criança, que chovia dentro, com obra do começo demolida e começada do zero, né? E fora as demais, assim, melhorias que a gente fez em várias escolas. Agora, o processo licitatório é realmente um processo muito complexo. Para a obra, ele é muito complexo. Tanto é que a gente chegou um momento que a gente disse para os vereadores que a gente não queria medida impositiva que implicasse em obra, porque a gente não tinha pernas para dar conta. E até porque, né, vem de lá a obra custa 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Aí vem 20 mil, daí não dá, né? Daí a gente... Já num outro assunto, não sei se está dentro do assunto... Eu tenho que deixar o Falk falar, eu tenho que parar, porque o Falk tem que... Mas qual foi a dificuldade que a senhora teve, que eu sei que houve dificuldades,
no fechamento de escolas com poucos alunos. Que teve um caso, não sei onde é que foi, que eu vi um comentário que eles não queriam que fechasse para transferir os alunos para outra, porque queria que aquela escola continuasse. Não, na verdade, assim, ó, tirar uma escola de uma comunidade é muito difícil. Porque tinha meia dúzia de alunos. É muito difícil. Eu não estou lembrada agora qual que é essa. Teve uma que teve problema. Mas é mais comum no estado nascendo para CCPA. Não, aquela a gente está mantendo. Bom, mas que eles não queriam que fechasse, mas pela quantidade de alunos não compensava. Mas isso foi no Estado. Ah, Do Estado. Ah, isso que eu estou. Tá. Do Estado. Do Estado, mas o Estado está fazendo esse movimento. Esse foi do Estado. A nossa escola, as nossas escolas a gente conseguiu fazer, a gente fez um baita exercício, né? Um trabalho, oi, tudo bom? Um trabalho muito grande para colocar os alunos dentro das escolas. Isso foi um trabalho também bem... Tem 1000 coisas que a gente pode falar. Eu achei bem interessante essa reestruturação do organograma, porque tudo parte do planejamento organizacional. Isso. Então, aí o que ocorre é cada instituição do ensino creche é uma célula. E cada célula ela possui sua identidade própria, suas necessidades. Isso. E aí que entraria a parte do corpo técnico, justamente para ser um intermediário entre o titular da pasta, do secretário e cada instituição. Exatamente. E esse elo, ele se faz necessário. Totalmente, senão a gente não avança. Como existe orçamento é um só, e ele tem que ser redistribuído, então, conforme a demanda e necessidade de cada um. Mas então, por isso que é bom essa parte da interlocução mais direta, que ele esteja mais presente, tanto junto com o titular, como a própria instituição, para fazer aquele meio de campo, elo de relacionamento. Isso aí, extremamente importante. Extremamente, tanto é que eu, com tantas demandas, eu não consigo visitar periodicamente as escolas. Mas os meus servidores lá, todos visitam, então a gente sabe tudo, né? Gente, eu vou, sim, me coloco à disposição, eu posso deixar também, né, um contato para a gente trocar ideias, mas eu vou ter que dar o espaço para o Falque, eu tenho uma agenda agora na sequência que segue. Sim, fique à vontade. Escola cívico-militar. A escola cívico-militar, a gente entendeu ela de várias formas aqui na rede. Quando a gente... Porque qual é a nossa política lá? A gente sempre deixou em aberto, dentro da autonomia das escolas, para elas decidirem qual o projeto ou qual a proposta que elas... A Secretaria não teve essa política de dizer assim, isso aqui não entra, aquilo ali não entra, aquele outro não entra. Não. Se a escola que entendeu que aquela proposta é uma proposta boa para ela, a gente fazia as avaliações para viabilizar. Então, nós tivemos uma escola que aderiu à escola cívico-militar proposta pelo Estado, dentro da proposta do Estado, que é utilizar os servidores aposentados do Estado para fazerem o acompanhamento lá de outras atividades que não a sala de aula. Porque a grande confusão que existe é que assim, o professor ele é muito apegado na sua autonomia escolar. E a grande confusão que, no meu entendimento, né, não sou uma grande estudiosa, profundo de todos os assuntos, mas no meu entendimento eu acho que acontece é uma interpretação de que o militar vai entrar na escola, vai mandar na escola, e não é isso. A proposta é mais alguma coisa para... Então, a nossa escola que aderiu foi a Escola Conceição, que é dentro da Vila Bilibil, não é Bilibil, não, é Micó, lá em cima, que é uma muito pesada, que a brigada é muito parceira da escola, já desde sempre. Então, aquela direção da escola disse, não, eu vou encarar e eu vou querer o projeto da Escola Cívico-Militar, e aí o município complementou com os recursos que precisava, que a nossa contrapartida era dar os uniformes para as crianças. E aí a gente entregou os uniformes agora faz um mês, mas o projeto está um pouco parado no Estado, então a gente está vendo agora com o Estado para trazer os militares para fazerem o trabalho. O Estado vai contratar. Ela não foi efetivada ainda. Ainda 100% não, mas os uniformes já foram entregues. Tem que ver que coisa mais linda. Na realidade, nem precisa ser militar. Né? Não precisaria, poderia ser. Na época, né, quem estudou na década de 70, lá, eu fiz numa
Padre Romo era o diretor. Era uma escola simples, tá? Não tinha esse nome. Eu acho que teve, assim... Uniforme, disciplina... daí vai fazer alguns procedimentos, né? Que são... E como é que foi aí que está? Como é que foi a dificuldade com aqueles professores mais progressistas, com esses professores? Lá naquela... assim, ó, como a gente deixou em aberto para a rede... Não, no geral, a dificuldade dos professores mais progressistas que não querem tal atitude, tal tipo de escola, tal... esse é o debate que ocorre, mas como nós deixamos em aberto, aquela escola que aderiu, os professores todos já aderiram dentro da proposta. Entenderam? Eles aderiram na proposta, os professores, a direção da escola, os coordenadores, então lá não teve problema nenhum. Eu acredito também que isso aí só vem a acrescentar, até junto a comunidades carentes, porque eu não tenho números em si, mas até a diminuição dos índices de criminalidade. Eu acredito que lá vai ajudar muito. Porque no momento que você está incentivando o aluno a manter esses valores, padrões de moralidade, ele vai sair das drogas, ele vai ingressar para o esporte, vai fazer outra coisa, né? Ele vai buscar outras alternativas positivas. A escola do Caxias lá, né, depois tem aquela outra perto do shopping, que dá uma aula de xadrez. A Duque de Caxias lá, tem o Lions Quest também. Sim, a gente tem, aí seria um capítulo bem interessante a gente falar só dos projetos das escolas, muita coisa linda, muita coisa. E muita parceria com a comunidade, com toda a cidade. Como vocês, enquanto Secretaria de Educação, trabalham, eu acho que é um material pedagógico que os alunos têm acesso, a gente vê, tem cidades, tem grupos, que querem impor ideologia de gênero, educação sexual, não sei, essas coisas assim. Não, a gente trabalha dentro da LDB. A LDB, ela prevê, né, que dentro das diretrizes lá da LDB está prevista a política étnico-racial, todas essas questões estão previstas lá. E a gente trabalha com capacitação, capacita os professores, dá a formação dos professores, e os professores trabalham dentro da sala de aula. A gente não teve esse problema, nunca assim teve esse problema de vir do Instituto Federal, não, para nós não tivemos. Não, nós não enfrentamos isso, não. Nesse período todo, de todos os governos. A gente não teve isso. Não, a gente usa o livro didático do programa do FNDE, né? A gente utiliza todos os materiais que vêm do governo federal, a gente utiliza. Tudo, porque é dinheiro, né? É padrão, é nacional. A questão de ser aplicado ou não, aí é a independência. Mas aí cada município pode aderir ou não. A gente sempre aderiu porque, assim, ó, é material para os alunos, né? É avaliado pelo MEC, é credenciado, a gente nunca teve problema com esse material aí. Sempre foi um material que deu condições. A dificuldade é que ele não chega para todos, né? Que é isso que teria que aumentar. Né? Quando diz assim, aumentar o orçamento da educação, tem que aumentar. Por quê? Precisa gestão para melhorar o uso do que tem? Precisa. Mas tem que aumentar? Tem, porque, por exemplo, o livro didático não chega para todos. Então, a gente precisaria avançar em algumas coisas. Mas a gente nunca enfrentou essa dificuldade aí, não. Todo o material é avaliado. A gente tem uma equipe pedagógica, a nossa equipe pedagógica, tudo que entra, isso é outra coisa bem importante, gente. Não comprem de gente que bate na porta de vocês, tá? Não comprem. Porque assim, ó, o que tem de oferta aí é absurdo e a maior parte é falcatrua. Lá nós fazemos o quê? A gente tem a equipe pedagógica. Chegou uma oferta de alguém, olha só, ou seguidamente uma pessoa até da sociedade, olha que legal esse material aqui que eu vi e tal, o fornecedor é tal. Tá, traz o material aqui, a equipe pedagógica avalia, faz um parecer técnico e só depois o orçamento e o financeiro se mexe. Antes disso, não. A gente não compra porque eu sou amigo do fulano, porque o fulano me mandou, não.
Está dentro da nossa proposta. É um material qualificado, a gente compra. Agora, fora isso, todos eles passam. O programa pedagógico aí, ele é seguido à risca entre todas as Sim. Todas as escolas seguem dentro da sua autonomia. Também. Elas têm assim, tem aquilo que a secretaria determina e tem aquilo que a escola faz autonomamente. Por exemplo, a gente adotou a compra de um sistema de educacional, tá? Como é que foi a adesão? A gente abriu para as escolas que queriam se candidatar a receber aquele material, que é um sistema com uma plataforma, com um livro didático, com tudo. Aí 30 escolas aderiram e quiseram pegar aquele material. Pronto, então a gente fez a compra para as 30 e elas estão lá trabalhando. Daí a gente cria uma equipe de técnica da secretaria para acompanhar aquele trabalho, avaliar e ver se aquilo ali vai ser efetivo ou não. Porque tudo é dinheiro público, né? Outro exemplo, aquele óculos... Vou parar, Fábio. Eu já tenho que parar. Aquele óculos 3D, aquilo ali foi condenado pelo Ministério da Educação, né? E quem condenou para nós foi o nosso professor, que é cego. Professor da Verlan. Quando chegou aquela proposta, nos chamaram, o prefeito foi, eu recebi junto com o prefeito, era a 8ª maravilha do mundo. Aí a pessoa que estava fazendo a proposta achou que já ia sair dali uma compra. Eu disse, olha, aqui não se compra assim, esse processo vai ser avaliado pelo técnico. Quem é o técnico? Nosso professor cego, lógico, ele vai dizer se serve, não serve. Ele fez um parecer, e ele é muito bom, ele fez um parecer, disse assim... Ele foi dar uma aula de fotogrametria. Ele fez um parecer, nós temos tudo o que precisa, então compra um celular para cada aluno, dá um celular e baixa aí os aplicativos que eles vão fazer a mesma coisa. E aí, tá, nós condenamos aquela compra, passou um mês e pouco, o parecer do MEC parecia que tinha sido escrito por ele. Mesma coisa que o MEC tinha dito, que o meu técnico tinha dito, o MEC falou. Com relação aqui. A gente tem que ter técnicos, não dá para entrar. Não. Gente, eu vou parar. Vou deixar o Falco falar. É muita coisa. Né? Nós Lúcia, temos que descer logo. Só... Nós temos que descer Pessoal, em seguida. Eu preciso fazer um agradecimento à Lúcia, tá? Por ter aceitado o convite. E vocês viram que esse convite ele teve uma razão de ser. A capacidade, a articulação, a inteligência em gestão que a Lúcia fez esses quase 10 anos, né? Para nós foi motivo, desde o ano passado, né, de admiração. E eu fui lá aprender com ela, ela me recebeu lá em Santa Maria, lá na Secretaria de Educação, foi extremamente profissional. E esse profissionalismo que ela nos mostrou na gestão, eu senti que era importante para que tivéssemos aqui no nosso simpósio conservador, porque a partir da capacidade de gestão, a gente fez as perguntas, ficou bem à vontade, a gente pudesse ter um retrato a partir do nosso entendimento, da nossa orientação ideológica, mas vindo de uma pessoa qualificada, testada e aprovada lá em Santa Maria, que com certeza nos trouxe uma excelente palestra. Então, te agradeço do fundo do coração, a casa aqui está sempre aberta. Obrigada. E te agradeço em nome do PL, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, ao meu amigo colega. Obrigado. E eu estou sempre à disposição tá também para o que vocês Muito obrigado. precisarem. Pode entrar, amigo, fica à vontade. Cumprimentar a professora. Daí, tudo bom? Bem. Tudo bem. Eu já estou terminando a minha. Pessoal, então vamos para o nosso intervalo. Tirou a foto? Essa eu vou guardar a foto, hein? Essa aqui, tá bom? Então, o Paulo obrigado. já era adepto antigo das nossas teorias. Que tá bom, então. Obrigada, 10 minutos gente. de intervalo. Desculpa se eu nosso amigo Falco. Passei da hora.